Só preciso mexer aqui na luz agora. Deixa. Tô chamando as pessoas porque a live caiu. Oi, amores, perdão. Eu tive uma queda de conexão aqui, caiu a do YouTube, caiu a do Instagram. Me perdoem. Estamos de volta para falar sobre artesanato e magia de Silwa. Ai, tomara que o pessoal consiga voltar. Que todo mundo consiga voltar. Dá tempo do pessoal entrar, vou mandar mais aviãozinho. Mandem aviãozinho para as amigas falando que a live voltou. Eu acho que eu não vou, espero não ter mais problema com conexão. Bom, meninas, a live de hoje é sobre, eu tava falando sobre artesanato e magia de Silwa, porque no caso do Oásis de Silwa, artesanato e a magia estão conectados. É bem a ideia de uma magia pagã. É um lugar que eu amo no Egito, porque Silwa é muito nativo. Você demora 16 horas de carro para chegar lá, sendo que pelo menos 10 são de deserto, tá? Silwa foi conquistado por Muhammad Ali, eu tava falando na outra live, tá? Mas ele só saiu do isolamento nos anos 80 com a construção da estrada Alexandria-Marsa Matruh. Assim, aqui tem o delta do Nilo, né? E aí você desce, né? Mais em cima do mapa, mais abaixo em relação ao curso do Nilo. Pega a estrada Alexandria-Marsa Matruh, vai pra fronteira da Líbia e você desce num desertão que se chama Deserto Ocidental, tá? Tudo ali é deserto de Saara, porque Saara quer dizer deserto. Então, Saara é só a tradução de deserto, mas aí para os egípcios ali é o deserto ocidental. Silwa está na fronteira da Líbia. Você vê a Líbia quando você chega ali numa pedra que faz a fronteira, separados por um lago de sal. É um lugar muito lindo. Ai, que bom, Lui! Que bom que você voltou. Desculpem, amores. É um lugar muito lindo, com um povo muito singular, com seus próprios costumes e suas próprias tradições, e que eles mantêm vivo há muitos e muitos e muitos anos, pelo fato deles terem ficado isolados ali no meio do deserto por muito tempo. Então esse isolamento só foi quebrado nos anos 80, não é muito comum o pessoal quando vai ao Egito ir a Silwa, tá? Justamente porque é longe, porque você tem que ter um monitoramento de deserto para chegar lá. Eu já tive a sorte de ir a Silwa 3 vezes, então eu tenho muita alegria de ter podido conviver com aquele povo um pouquinho mais e ter conhecido aquela terra que eu adoro. Então, hoje a gente vai falar, eu quero mostrar uns artesanatos, eu quero mostrar algumas coisas. É muito importante para quem estuda dança, para quem está interessado na cultura, que a gente estude também as outras formas de arte, gente. É muito importante. Elas vão, com certeza, agregar muita coisa a vocês. Porque, às vezes, você vê determinado folclore, determinada dança, determinado povo, e aí você não sabe de onde vem. Você não sabe de onde eles são. Mas se você consegue identificar, se você conhecer os trajes, se você conhecer as paisagens, se você conhecer os artesanatos. Então, o conhecimento do folclore, o conhecimento dos artesanatos, das outras formas de arte, das outras linguagens, elas são muito importantes para nós. E às vezes o pessoal fica só focado ali na dança. Isso faz com que às vezes você não compreenda o universo que envolve esse povo e a forma que ele se expressa, tá? Então, o Silwa, ele é muito conhecido, para quem conhece a história do Egito, é muito conhecido porque ali existe o oráculo de Amun. Esse oráculo, deixa eu só mexer aqui na luz que eu tô meio branca. Opa! Um pouco melhor, hein?
Ah, agora eu não tô mais tão branca. O oráculo de Amun, ele ficou conhecido especialmente por causa de Alexandre o Grande, porque ele foi a Siwa para consultar o oráculo e ele ali no oráculo foi legitimado como um filho de Amun-Ra. Ele já tinha sido legitimado filho de Zeus e ele foi legitimado como filho de Amun-Ra. Então, que foi uma jogada de marketing, né, para que ele, como estrangeiro, conseguisse ter uma legitimação sobre o Egito, tá? Então, na história, o Oásis de Siwa aparece muito por causa desse oráculo. E é bem curioso, porque se diz que esse oráculo ele é muito antigo, até mais antigo do que o período faraônico. E que houve ali um sincretismo com um deus líbio chamado Gurzil, que é um deus pagão, que ele tem chifres assim para trás, ele é bem fortão. E que quando entrou, então isso é muito antigo mesmo, quando entrou o período faraônico, eles construíram exatamente no mesmo lugar o oráculo de Amun. Então se fala em alguns sincretismos com esse deus Gurzil, não é muito fácil de achar, mas você pode ler sobre isso no livro do Ahmed Fakhri, que ele fez um livro só sobre Siwa, tá? Bom, gente, o povo ali, eles se consideram um povo livre. O Amazigh é o povo livre. É o único lugar no Egito que tem povo Amazigh, que é o povo magrebino. Eles são completamente diferentes de todo o resto do povo egípcio, desde a linguagem aos costumes, às tradições, aos trajes, à música, à dança, tudo ali é diferente. Ele está muito mais relacionado ao universo do Maghreb, universo magrebino, do que ao universo egípcio, tá? Então aí nesse momento nós conseguimos também entender por que os artesanatos são diferentes, por que a dança é tão diferente, porque até mesmo a língua é diferente. Eles trabalham, a língua deles beira a oralidade, sendo que eles têm um dialeto, mas um dialeto muito primário. Então eles aprendem o árabe também, quando a criancinha, ela aprende só o dialeto amazigh até mais ou menos seus 11, 12 anos. E aí ele aprende o árabe, mas ele já teve toda a cultura passada em forma de histórias. Existe um personagem muito importante em Siwa que é um contador de histórias. E esse contador é quem conta todas as histórias das tribos e dos antecessores deles e de toda a linhagem deles para as crianças. Então, quando eles começam a aprender o árabe, eles já foram socializados dentro daquela cultura, tá? Bom, gente, quem conhece um pouco de cultura árabe sabe que os magrebinos são conhecidos por fazer muita magia, tá? Os magrebinos são conhecidos por fazer magia. E aí, se você estiver lá no Cairo, eles vão falar, não vai a Siwa não, porque lá se faz muita magia negra, muita magia pro mal. Então isso é um ponto de vista, provavelmente de um muçulmano, né, para falar que eles fazem uma magia pesada e uma magia pro mal. Eu não acredito nisso, eu acho que magia é magia e ela pode ser levada pro bem e pro mal. Mas o povo de Siwa, ele é conhecido e temido por fazer muita magia. E aí, por isso, eles realmente fazem e acreditam que todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, então eles têm que fazer também para se proteger da magia do outro, né? Então, isso é uma coisa muito típica no Maghreb. As pessoas também no Egito costumam ter medo de marroquino por causa disso, porque falam que a magia é pesada. Existe em Siwa alguns rituais de deserto, não sei se vocês já viram, que as pessoas, quando têm alguma enfermidade, alguma doença, elas vão para determinados locais em deserto e elas tomam chás, elas são enterradas no deserto e aí elas ficam purgando e se diz que o deserto suga a doença, tá? Eu não tô falando que isso acontece, porque eu nunca vi, mas deixa eu ver quem tá falando aqui. É verdade, muita gente gosta, Lui. Mas isso é bem usual em algumas tribos. Eu acredito em tudo, né? Eu tenho crença, eu tenho
crenças muito diversas. Então, eu escuto e eu acho que existe a possibilidade de ser verdade. Se você não acredita, não tem problema. Você também vê, pelo menos, como um mito do povo. São as crenças daquele povo. E respeita, né? E trabalha com respeito. É muito importante que a gente trabalhe essas crenças com respeito, tá? Vamos ver aqui, ó. Algumas coisas que a gente tem em Siwa, que só tem em Siwa, para vocês conhecerem. O tipo de cestaria. Ó, é muito fofo, gente. Eles fazem as cestas e... Aí tem pessoas que falam assim, parece um pouco com um núbio. Parece, porque é colorido, porque tem pompom, mas ao mesmo tempo que parece, é completamente diferente. A forma da cestaria núbia é diferente e a forma do enfeite também é diferente, ó. Eu trouxe uma pra mim, pra poder usar cenicamente. E aí eles têm, aí eu tenho aqui um livrinho, eu tenho vários livros de Siwa que eu comprei no... Deixa eu pegar um livro que tem mais cestaria além dessa que eu tô mostrando pra vocês. Que são maravilhosas. Tem outros estilos aqui também, deixa eu folhear. Esse livro tem todos os artesanatos, ó. Acho que dá pra ver, né? Tem coisas maravilhosas. Outra coisa também que é bem curiosa no artesanato de Siwa é isso aqui, é muito típico deles. E aí você nota que no meio de todo esse coloridinho, ele tem esses botões que são feitos de madrepérola que eles acham no deserto, né? Porque o deserto, ele é cheio de estrela do mar fossilizada, ele é cheio de concha, ele tem bastante madrepérola, ele tem os caramujinhos, eu não sei como chama, caramujinho de água, agora me faltou, mas ele tem os caramujinhos e eles acham no deserto e eles colocam no bordado, tá? Então eles vão misturando com miçanga, tá vendo? Isso aqui é todo típico bordado de Siwa. E o mais legal é que tudo isso que tá bordado aqui, que vocês estão vendo, ele não tá aleatório. Ele foi bordado dentro da magia pagã. Ele foi bordado com diversos símbolos, entoando o que as pessoas queriam desejar para essa noiva. Porque é uma roupa de casamento, tá vendo? Ela é de seda e é um dos vestidos de casamento. Tem alguns, porque os casamentos duravam 3 dias, então tem pelo menos 3 vestidos. E esse aqui, que eles chamam de Ashera Nawak, é o vestido só de casamento, acho que do primeiro dia, tá? Esse vestido foi muito difícil comprar, porque ele é uma peça de museu. E quando eu e a Lu, a gente ficou perseguindo ele, eu comprei um branco e a Lu comprou o preto, tá? Eles são peças distintas de épocas, de dias diferentes do casamento. E assim, como eles são muito nativos, as coisas lá costumam ser mais baratas. E não tem tanta negociação quanto tem no Cairo, né? Porque eles têm menos traquejo. Mas o vestido era muito caro. Tipo assim, caro pra mim, que sou pobre. Então, e eu tava esperando que fosse... Olha só, minha comparação extremamente ignorante, né? Que fosse mais barato que uma roupa de dança do ventre, tá? E o rapaz me cobrava $200. Eu achava muito caro. E hoje eu acho que, tipo, foi muito barato, porque isso é uma peça de museu. E aí ele explicou, olha... essa peça não é barata porque essa peça não é nova. Eu falei, pior ainda, você tá me cobrando $200 por uma peça usada. E aí ele falou, não, você não tá entendendo, essa peça não se faz para vender, essa peça foi feita para um casamento e ela já foi usada. E aí ele explicou como essa peça era feita. Ela geralmente é bordada por 6 mãos, né, por 3 mulheres, a sogra, a mãe e a noiva, tá? Cada pedaço dessa peça é bordada com uma delas. E enquanto elas bordam, aí entra essa questão da magia. Enquanto elas bordam, elas vão colocando os cânticos e entoando tudo que elas desejam para aquele casamento.
Isso é que é a magia pagã, é você empoderar determinados elementos, ou um determinado traje, ou um amuleto. Você vai lá e você fica colocando o poder e você dando uma ordem para que aconteça o que você quer, né? E a parte de baixo, ela é um pouco menos bordada, porque parte é bordada pela noiva antes do casamento e parte depois do casamento. Lá embaixo ela é menos bordada, porque eles falam que depois que a noiva casou, ela teve menos tempo para bordar, porque ela teve que dedicar mais tempo pro marido, tá? E aí eu tenho também um livro, isso aqui é fantástico, eu compro todos os livros que eu acho da cultura nos museus, e só quando eu chego aqui que eu vejo. E aí quando eu comprei esse vestido, eu tenho um livro só dos bordados, e falando o que eles significam. Então tem um bordado muito usadinho, assim, que são vários V's, e isso é comum na cultura amazir. Ele na verdade é um esqueleto de cobra, ou um esqueleto ou tem sapos também. Então são todos bordados com animais e com elementos da natureza. É bem a questão do paganismo, né? E aqui ele fala, olha, o que significa cada coisa. Ele pode ser cobra, snake ou fish, ou peixe. E ele representa elementos mágicos e propriedades medicinais. Então a pessoa vai lá e coloca essas espinhazinhas, que é isso aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. E vai bordando uma linha com isso, para trazer saúde, para trabalhar na cura. Outros elementos, por exemplo, a teia de aranha, tá vendo? É para fertilidade. Basicamente, eles são para proteção, para fertilidade, para saúde, para sorte, para fartura. Deixa eu ver aqui. Carla, então, em Sil é exatamente assim. Eu vi essa série, mas eu não lembrava que eles tinham esse negócio do traje, né? Mas aí, quando eu cheguei aqui, isso aqui, olha, eles chamam de, tipo, foca ou baleia, grande animal do mar, para proteção. Esse bordado aqui, tá vendo bem? É o bordado que tem na calça tradicional de Siwa, embaixo, quase no pé. É maravilhoso, é muito bem bordado, ó. Olha aqui as espinhas que eu falei os esqueletos de peixe, esqueleto de cobra. E aí eles bordam esse bem grande, que é um amuleto bem poderoso, nas periferias, no caso de quase no pé, porque eles acreditam que a energia ruim ela pode entrar dali. Então eles colocam a proteção selando ali, para não vir do chão para o seu pé e não entrar no corpo da pessoa. Então isso aqui é um amuleto bem poderoso, tá vendo? É uma calça, não sei se dá pra ver. E a parte de baixo dela que tem esse símbolo. E aí, geralmente, gente, existe uma coisa, quando eu fui a Siwa a primeira vez, eu só ia poder passar 3 dias. Eu vou contar, mas deixa eu só ler aqui o que as pessoas estão falando. Essa peça é um tesouro, amor. Ju, é um tesouro, assim. Na verdade foi baratérrima, é uma peça de museu. E é difícil eles fazerem hoje em dia. Então, quando eu fui a Siwa pela primeira vez, eu só tinha 3 dias. E eu tinha muitas dúvidas. Porque eu fui pra lá, porque eu queria ver algum lugar que os meninos dançassem como mulher. E eu tinha lido no livro do Fekri que os meninos dançavam lá. E eu não sabia se eu ia conseguir ver esses meninos dançantes, tá? Que tem um quadril maravilhoso. E eu não sabia se eu ia conseguir algo da cultura. Eu sabia que eu só tinha 3 dias, então que não adiantava ficar ansiosa. E aí eu relaxei e pensei assim, ó, vou deixar a vida me levar. Aí eu chamo isso hoje de entrega total. Assim, foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida e eu consegui propiciar outras vezes isso pra mim mesma. As coisas que eu desejava aconteciam. As dúvidas que eu tinha, chegava uma pessoa e me falava, sem eu precisar perguntar. Tipo, você tem 3 dias pra fazer uma pesquisa, depois eu voltei e fiquei mais tempo. E aí eu tava ali vendo a pedra da fronteira da Líbia e chegou um homem e falou assim, eu sou um contador de histórias, te interessa? Aí eu fiz assim,
Claro que interessa, porque o contador de histórias é justamente quem educa as crianças. E aí a gente sentou com ele no chão, ele trouxe um suco e ele começou a contar as histórias da linhagem deles. De que não tem nada mais maravilhoso do que isso, assim, eu realmente não esperava. Depois de ouvir por muito tempo, eu pensei, poxa, mas eu queria tanto saber da dança, mas não é num lugar tão nativo, você não pode sair perguntando sobre dança assim. E aí eu fui para as ruínas de Chale, que são as ruínas que eles têm lá para ver. E aí uma pessoa chegou e falou assim: você é professora do Arlon Assala, não é? Eu tava lá. Eu fiz assim: sou. Eu sou professora de dança de Siwa. Eu falei: jura? Então você vai me ensinar? Ele falou: não, eu vou te ensinar, mas amanhã é Ramadã, então eu não vou nem te cobrar. Quer músico? Músico você paga $20. Botou 5 músicos, 3 bailarinos, e antes da dança ele sentou comigo para me passar a teoria, gente. E eu não fiz nenhuma pergunta. As pessoas simplesmente chegavam e falavam. Eu queria saber sobre os meninos que dançam, e o Mr. Fatih Abdallah, que é esse professor, já me falou tudo de como, do que era, de como representava. E aí, depois da minha cabeça sozinha, eu pensei assim: ai, mas eu queria tanto levar essas músicas. Aí ele falou: filha, toma esse pendrive. No meio do deserto, o ser humano tinha um pendrive de música com 60 músicas para me dar. Então, assim, eu realmente creio. Isso, Natasha, minha linda. Eu realmente creio que quando você não controla e você tá de coração aberto e você ama muito aquela cultura, eu acho que o conhecimento chega até você. Eu aprendi a ser menos controladora, porque eu vi essa magia em si acontecer. E às vezes, quando eu tô muito ansiosa, querendo fazer roteiro e fazer programa, as pessoas sentem e elas não te dão o que você quer, entendeu? Então, se abre para receber o que as pessoas têm para te dar, sem exigir que elas te deem o que você quer, mas elas vão te dar o que elas têm para dar, e é isso que é rico para você, tá? Então, eu chamei esse estado de entrega total, onde eu realmente não precisava fazer perguntas, nem correr atrás das coisas. As coisas simplesmente vinham, elas chegavam. E foi assim que eu comecei a estudar Siwa, e o Mr. Fatih me disse que ele tinha me passado bastante conhecimento, mas que não passou tudo, porque não dava, porque eu fui muito pouco tempo, e que eu tinha que prometer a ele que eu ia voltar a Siwa. E aí eu consegui já voltar 2 vezes. Assim, maravilhoso. Bom, meninas, voltando à arte, tá? Eu ainda consegui comprar essa peça de roupa. Essa peça que eu mostrei pra vocês aqui faz parte do enxoval da noiva. Você sabe o que é isso? Ninguém vai adivinhar, gente. Alguém adivinha o que é isso? Deixa eu ver se alguém sabe. Não, ninguém chuta, né? Tem uma caixinha que eles colocam aqui que é de cajal. Isso faz parte do enxoval da noiva, é uma questão bem cultural da tribo, sabe? E aí elas uma maravilhosidade toda bordada para você passar cajal no olho. Só isso. Essa peça daqui. Aí, gente, como eles acreditam em magia, cultuam magia, eles também se protegem muito da magia alheia, né? Então a gente já viu nesses bordados. E tem um amuleto, eu separei tudo aqui. Vou pegar, que tem muita coisa, muitos livros de Siwa. Tem um livro aqui só de conto. Aí esses contos aqui, que são de magia, eu vou contar na live que eu vou dar sobre histórias de Djinn, tá? Deixa eu pegar meu... achei. Olha, gente, eu procurei muito pra achar isso aqui, que é um agrau, tá vendo? É um disco solar. Elas usam aqui no peito. Eu nem quis usar assim, sem todo o traje, porque isso aqui é uma peça de muito poder pra eles. É uma peça de grande proteção, é um disco solar que vai aqui, olha, no peito. Quem tá pedindo pra... enviaram solicitação pra participar. Vou fazer uma live, tá? Que as pessoas possam participar, mas se eu abrir, eu não consigo terminar. Bom, isso aqui é um disco solar, deixa eu ver se tira aqui. Isso
Isso aqui é um disco solar. Aqui embaixo tem pedras, tem muitas ágatas. E aqui ele é dividido em 4 partes. E eu não sei se dá pra ver, mas ele tem aqui a teia de aranha. Ele também tem os mesmos elementos que são bordados na roupa. E às vezes esses mesmos símbolos são usados em outras tribos do Maghreb em tatuagens, tá? O escorpião, a aranha, a espinha de peixe, a espinha de cobra, o leão, a baleia, até animais, gente, que não tem ali na região, tá? Então, isso é utilizado com um torque, mas eu não comprei o torque, porque eu vou mandar fazer um torque mais grosso. O torque isso é um negócio grosso, no formato desse aqui, mas bem grosso, que também faz parte da proteção, porque ele já protege aqui o pescoço e aí você pendura nele o agral. As meninas, elas usam esse amuleto até o seu casamento com a primavera, tá? Aí essa questão do casamento com a primavera foi super complicado pra mim, porque existem muitos assuntos que são tabu, né? Então, é claro que o assunto sexual da mulher em si é um tabu, e é claro que a menstruação também é um tabu. Então eu não conseguia entender se o casamento com a primavera era quando ela menstruava ou quando ela se casava. Isso eu descobri só no ano passado, depois de tanto tempo, que era realmente no casamento, onde ela abria mão dos amuletos e ela passava a utilizar o traje da mulher casada. Tá? Eu sou muito apaixonada por Siwa, gente. Então esse aqui foi muito difícil também. Eu e Luciana conseguimos comprar esse disco solar. Maravilhoso. E essas mesmas meninas, elas também usavam... A gente não fala que sempre o som do ferro, ele espanta djinn? Todas as culturas acreditam nisso. Que quando você tem o tilintá do ferro, você espanta, a vibração espanta os maus espíritos, né? E por isso se toca os nuj, e por isso existe guizo, e por isso existe sino na igreja. E toda cultura que você vai ver, existe uma forma de bater o ferro que é para limpar o ambiente. E aí elas também usam, gente, esse adorno maravilhoso, olha. Olha quanto guizo, gente, para espantar muito djinn. E aí ele tem aqui uma parte na cabeça e uma parte atrás. E elas usam, nem botei muito direito, mas usam aqui, ele fica aqui caidinho, tá vendo? Ó. Essa peça maravilhosa. Essa peça eu não trouxe de lá, eu não consegui comprar essa peça lá, então eu fiz aqui. Meu marido fez pra mim. Eu comprei as correntes, usei um brinco de meia lua e comprei os guizos. Ela ficou bem parecida, tá? E aí eu deixei assim, olha, 2 lugares, um pra cima da cabeça e um pra trás. Então esse aqui eu fiz aqui, porque realmente eu não consegui comprar lá. E as bijuterias que as meninas usam antes de casar, elas são tão protegidas, mas tão protegidas, que elas usam de 7 a 12 quilos de amuleto, tá? Se diz que as mulheres de Siwa são as mulheres mais protegidas do Egito. Não só em sentido de energia, mas também no sentido de proteção de fronteira, né? Porque um povo de fronteira, ele tem prioridades diferentes das nossas. Olha essa estilogravura, gente. São muito maravilhosas, né? Uma mulher Siwan. Existe um gravador chamado Dr. Shimi. Esse gravador, ele fez o Egito inteiro. Ele fez figuras populares do Egito inteiro. Tem várias edições. Tem um website dele. Não sei se vocês conseguem comprar, mas vocês conseguem ver as figuras, tá? Então, essas meninas, elas usavam muitos quilos de amuleto para proteção. E a roupa toda bordada para proteção. Então, realmente, tem essa coisa de tudo meio que girar em torno da magia, tá? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe. E essa peça era a mais cara de todas, porque ela tem muito trabalho e ela tem muita reza, muita magia pagã aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu preferi não... a minha, ela tem paetê até por causa do peso.
Mas ó, ele é utilizado aqui, ó. A gente vai colocar aquele embaixo e esse aqui vai aqui acima da cabeça, ó. Aqui. Na verdade, essa parte branca, gente, não é nada. É esse bordado aqui que é caro. Porque a pessoa passa 1 ano bordando isso, entendeu? Então, realmente, é um trabalho incrível, lindo. E tem o cheiro de Siwa. Eu nem lavo, porque você sente o cheiro do lugar, do deserto, da poeira. Eu sou muito sinestésica, né? Então, essa pecinha aqui. Mais legal, tá vendo como é que eu sou uma pessoa de sorte? Que naquele livro que eu comprei aleatoriamente, tipo, eu e a Lu, a gente vai pegando todos os livros que tem no museu, né? E aí um dos livros, ele desvendava todas as peças que a gente comprou. É só você ter paciência e dar uma de Indiana Jones e aí você começa a ver as junções e entender qual foi o poder colocado ali naquela peça, tá? A minha tem muita proteção, gente. Essa sogra era uma santa. Tanto a sogra quanto a mãe, elas bordaram muita proteção, muita coisa boa para esse casamento. E essa roupa me dá muita sorte. Eu tenho muito amor a ela, assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi problema de roqueiras usando peças de Siwa, transformaram em vestido. E às vezes isso pode... Gente, eu sou historiadora, eu super entendo sobre apropriação cultural, tá? E é muito importante, caso você faça aula, aprenda sobre a cultura, caso você queira mostrar e divulgar essa cultura, que você fale, que você não silencie. O motivo dessa peça está ali na sua mão para você mostrar. Se o motivo é ritualístico, o que ele significa, mostra com amor, mostra com honestidade, sem silenciar o objetivo do povo, tá? É uma linha muito tênue. Quando você está falando que você está fazendo um intercâmbio cultural e uma apropriação. A linha é muito tênue. Então, assim, eu li em um dos livros, né, sobre apropriação cultural. Não é o do Kabengele Munanga, é o dos femininos plurais, chama apropriação cultural, mas ele é inspirado no Kabengele Munanga. E aí ele fala assim, quando você vem para trocar e nada você oferece, você está usurpando. Tá? Então a gente tem que ter esse pensamento. Qual é a troca? Entendeu? Eu tenho a minha consciência muito limpa de troca. Eu voltei muitas vezes, eu levei muitos turistas, muitas pessoas que fazem, todo mundo que faz aula comigo quer voltar ao Egito para conhecer Siwa. E para eles é muito importante o turismo hoje. Muita gente vive do turismo. Então as pessoas geralmente terminam a aula muito apaixonadas e querendo ir naquele lugar e querendo viver isso. Então eu tenho a minha consciência muito tranquila dessa troca, tá? A gente também pode, de repente, falar mais sobre isso. Vamos, Ju, vamos, gente. Siwa me deixa muito feliz. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui sobre torque, grau, acessório de cabeça. Aí o que acontece? As meninas, elas usam essa roupa que eu tô falando, essa é do casamento, mas usam roupas mais simples e todos aqueles amuletos antes de casar. Quando elas casam, elas deixam de ser... Primeiro, gente, por favor, não vamos julgar essa cultura com a mentalidade da nossa. Não julguem, só entendam. É assim que funciona, é assim que elas são felizes. Assim, eu achei aquele povo extremamente feliz e harmônico. Então, vamos lá. Eu conheci uma menina no museu e ela falava inglês, então ela já tinha ido estudar e ela voltou para Siwa. E quando saíram todos os homens, eu não tinha tido contato nenhum com nenhuma mulher. Eu cheguei para falar com ela, o nome dela era Fatma. E é uma coisa muito emocionante porque ela tirou o niqab, assim. E quando uma mulher que usa o niqab, ela tira o niqab, ela te olha com muito orgulho, tipo assim, eu tô te dando o direito de me conhecer, sabe? Então ela tirou o niqab e me olhou assim, e aí ela me disse um pouco, eu falei, você é a primeira mulher siwan que eu consigo conversar, porque as mulheres siwans, elas não saem na rua quase.
E ela me explicou como elas eram felizes naquele meio das mulheres, sabe? Então, eu vou falar as palavras dela, tá? Pra gente não julgar com a nossa cabeça da nossa cultura, tá? A gente é socializado de uma outra forma e a nossa cultura também é repressiva, tá? Então, ela me disse que quando as mulheres casam, elas deixam de ser um ser singular para se tornar um ser coletivo. E nesse momento, elas se tornam, sim, propriedade do marido. E elas passam a viver com uma identidade coletiva. Então elas usam a mesma roupa, que chama tartofete. Eu devo ter um tartofete aqui, com certeza eu tenho. Que é completamente diferente dessas roupas que eu tô mostrando pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Deu pra ver? Deu? Esse aqui de baixo. Então, essa roupa chama tartofete, ela é feita em Asiut, especialmente para as mulheres de Siwa. O objetivo é que quando as mulheres estão usando essa roupa, as pessoas não identificam a diferença da sua tia, da sua filha e da filha do vizinho e da prima do vizinho. Não, todas essas mulheres são um ser coletivo que tem que ser protegido. Tá? Então é muito interessante essa questão. Você passou a fazer parte de algo, você abriu mão daquela sua identidade individual para viver coletivamente. E elas são bastante felizes dentro desse, pelo que essa moça me disse, dentro desse meio feminino. E aquilo me fez pensar, porque é claro que a gente, às vezes, nosso julgamento chega em relação à repressão feminina e tudo, e aquilo me fez pensar que tudo que a gente faz na nossa vida, tudo é para ser aceito. Tudo. Até ter dinheiro, trabalhar para ter muito dinheiro, é para ser aceito. É para ser aceito, é para fazer parte de algo. A emoção do ser humano é muito grande quando você consegue ser aceito num grupo e fazer parte dele de verdade. Então, é tudo que a gente tenta, né, durante a nossa vida toda. É interessante que o tartofete, eu não sei se tem aqui, atrás dele tem um bordado que eu com certeza tenho aqui em algum lugar, não naquela foto, mas eu vou mostrar em outra. Gente, esse livro é mágico. Aqui embaixo, estão vendo? A parte de trás dele tem uma linha, uma faixa que se chama Gelba. Deixa eu ver aqui. Cada consciência se encontra no local onde necessita para evoluir. Exatamente, Natasha. E como eles são muito nativos, é uma consciência muito simples da sobrevivência, de ter água, de estar protegido. A gente aqui tem N outras preocupações, não estou falando que seja simples, mas para eles existem outras prioridades quando você está ali no meio de uma fronteira e você pode ser atacado, né? Tinham grupos terroristas na época que eu fui, a 8 quilômetros dali tinha o Estado Islâmico, entendeu? Então é muito próximo. Não podemos julgar, não podemos, pelo amor de Deus, porque não vai dar certo. Então, essa linha atrás, elas são todas iguais, mas existe uma linha chamada Gelba, que ele fala sobre o status dessa mulher em fases gestacionais, tá? É a idade dessa mulher. Quanto mais velha essa mulher for, mais status ela tem dentro daquela identidade coletiva. E ela não é medida pela idade que você nasceu, e sim em fases gestacionais. Então, a mulher que casou, ela tem um status, e se ela casou e teve um filho, ela tem outro status. Se ela casou e teve 10 filhos, então ela é considerada anciã. E aí, isso vai sendo bordado na Gelba, e é a única coisa que diferencia elas a questão do status. Até por uma questão de, muitas vezes, elas mesmas não sabem quem são as outras nas ruas. Além do Siwam Eleia, que é esse vestido azul que vocês viram, elas colocam um pano preto por baixo. Então, realmente, o objetivo é não ser identificada.
com singularidade. E aí todo homem, quando ele olha uma mulher de Tartuffe, ele pensa, é a minha esposa, é a minha mãe, é a minha filha, e isso fortalece a identidade coletiva feminina que eu tô falando. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A gente tem, né? A gente foi criado nessa mentalidade colonialista, e a gente tem isso também de julgar o que é evoluído, o que não é evoluído. E foi assim, gente, que se matou tanto no mundo, não é? Eu vou cuidar, eu sempre falo isso. Esse povo que não tem Deus, que não tem fé, que não tem cultura, ele precisa ser educado, né? Então é aquela cabeça bem eurocêntrica que matou e escravizou tanta gente no mundo. E a gente não acha isso correto. Não, ninguém acha, mas às vezes comete o mesmo erro quando olha e fala, nossa, mas as mulheres são muito reprimidas. E a gente não é. A gente não é. Aqui. É que, na verdade, são repressões diferentes. E eu sempre falei que eu acho que o harém mais difícil é aquele que você não vê as paredes. Sabe? Você não é livre, mas você é vendida como se você fosse, e você não vê esse limiar. Esse limiar, ele é feito com diferentes tipos de repressão, né? E de julgamentos que colocam sempre em cima da gente. Então a gente não pode reproduzir isso. E é tão rico quando você consegue olhar aquela cultura sem o seu julgamento. E eu não tô falando só do julgamento de gênero, que foi o que a gente falou aqui hoje. O julgamento religioso é super importante que ele não entre. O julgamento, por exemplo, em algumas regiões, a gente vai entrar em contato com regiões que ainda fazem circuncisão feminina. É difícil para toda mulher pensar nisso. Não é fácil. Mas a gente não tá ali para julgar a cultura deles, entendeu? A circuncisão feminina, ela foi proibida no Egito há mais ou menos 13, 14 anos. Isso significa que as mulheres que fizeram, elas querem fazer nas suas filhas ainda, né? Algumas não. Então, assim, quando é mais na região do Cairo, regiões mais cosmopolitas, é mais fácil ceder a essas novas essas novas obrigatoriedades, né? Mas quando você está falando de um povo que está 16 horas, sendo que 10 são de deserto, isso vai demorar bastante para mudar. Isso vai demorar muito. E aí cada povo vai ter o seu processo, né? Dentro da cultura que eles vivem, da necessidade daquele povo, né? E aí, se a gente quiser absorver a arte, nós temos que ser espectadoras. Absorver com amor da forma que ela é, olhando os pequenos detalhes, entendendo as pequenas minúcias e não entrar... A gente não tem, na verdade, nenhum direito de julgar. Deixa eu ver, alguém tem alguma dúvida, gente? Sobre o artesanato, sobre silva? Deixa eu ver se passou alguma coisa aqui. Torque a grau, acessório de cabeça, magia magrebina... Não, falei todos os meus tópicos aqui sobre silva. Depois eu tiro uma foto. Eu vou fazer um reels, um videozinho de traje, que eu uso todo o traje de silva. Deve sair semana que vem. Aí eu vou colocando passo a passo para vocês poderem ver a calça, o sapatinho, o torque. E aí isso a gente sabe que é utilizado realmente pelas mulheres só até os 12 anos. Eu acho que aqui deve ter alguma foto das meninas. Deixa eu mostrar aqui. Das meninas utilizando. As fotos de silva são muito famosas. É que as pessoas às vezes não sabem de onde é. Eu mostrei na... Tem sim. Mas eu mostrei na estilogravura, né? Vou mostrar de novo. Litogravura, desculpa. Estilo é madeira. Lito é pedra. Deixa eu mostrar de novo. Que coisa linda. As meninas de Siwa. Tem um livro desses só de Siwa. Aí eles falam lá em Siwa, só para concluir, ele tem o lençol de água, então é uma região de oásis, né? E a produção principal deles
tâmara e azeitona. Eles produzem também alcaçuz, erxuz e outras coisas, mas assim, tâmara e azeitonas, as azeitonas lá são desse tamanho. Então você tá no meio do deserto, de repente você vê um tufo de tamareira, sabe? É muito lindo. Você tá andando no que eles chamam de grande mar de areia, né? Quando você adentra o deserto mesmo, que o seu celular fala, está muito quente para desligar, para ligar e desliga. E aí você anda e de repente tem um lago, um poço, uma água termal maravilhosa que você acha que é miragem. E não, é típico das regiões de oásis mesmo. E alguns têm água sulfurosa, outros têm águas medicinais. É muito maravilhoso, gente. Vale a pena. Busquem, aproveita hoje, faz uma busca, Oásis de Siwa. Vocês vão ver. E é um povo com uma etnia bem diferente. Eles têm a pele dourada. Eles têm a pele dourada e muitas vezes eles têm um olho amarelo, esverdeado. Eles são amazigh, eles são bem magrebinos, sabe? Mas o povo de Siwa em si, ele tem um tom de pele que é bem dourado, é muito bonito, assim. Vocês vão ver, as mulheres e os homens de Siwa são lindos. Uma etnia muito bonita. Alguma dúvida, meninas? Deixa eu ver aqui, ó. É uma identidade. Colocação. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. O site que eu falei, qual deles, Vivi? Ah, o site do Shime. O site da Lito, não é? Então deixa eu ver se eu acho que eu tenho aqui. O nome dele chama Dr. Shime. Se você colocar isso aqui, você acha o site, ó. Ah, tá aqui. Dá pra ler? Não, mas se eu me pede inbox, chama www.encarteshimy.com. Aí lá você vai em litogravura, tá? Você vai em litogravura e aí você vai conseguir ver alguns. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O site do Shime. Bom, meninas, agradeço demais a vocês terem ficado comigo até agora. Essa conversa gostosa de um lugar que eu amo tanto. Então eu sou muito, muito grata por essa experiência de poder estar falando detalhes que no meio da aula de Siwa não dá para falar tudo isso. Não dá para falar sobre, não dá para discursar, né? Então, mais uma vez eu reforço que o objetivo dessas lives que eu e a Lu estamos fazendo não é o conteúdo do nosso curso de formação de folclore, é o conteúdo que sobra do curso de formação de folclore. Um conteúdo mais minucioso que às vezes em aula a gente não consegue dar, porque o tempo é muito limitado, mas que a gente queria muito poder partilhar com as pessoas e eu tenho a alegria de estar partilhando com vocês. Muito obrigada, gente. Boa noite. Eu fecho isso, gente? Tô tentando.